Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje é o Salmos 16, Salmo 116, perdão, versículo 15, diz assim, ó. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Repetir. Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista, ou seja, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Pois bem, meus irmãos, eu disse ontem que eu li um texto ontem, bíblico, que a Bíblia diz que Deus não tem, foi em Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que Deus tem prazer na morte. Aqui, ó, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Por quê? É porque, meu irmão, é porque a Bíblia diz que os seus santos são aqueles que se arrependem. Nós que cremos em Cristo, a Bíblia diz que nós começamos mortos, estando vós mortos, aquela morte lá de Adão e Eva, entendeu? Aquela morte. Aquela morte, primeiro nós precisamos entender o que é morte na Bíblia. Na Bíblia, a morte, lá no Éden teve a morte espiritual, porque a Bíblia diz que nosso pecado traz divisão entre nós e o nosso Deus. A morte espiritual foi quando Deus chegou no Éden para ter comunhão com Adão e Eva, e Adão se escondeu, reconhecendo assim seu pecado, se escondeu, né? Se escondeu da presença de Deus. Não é assim que nós faz quando nós está errado, nós queremos se esconder da presença de Deus. E aí Deus falou, Adão comeu da fruta que não era para comer, porque antes de Adão e Eva cair, meu irmão, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para ser eterno. Deus não criou o homem para morrer. Morreu por causa da consequência do pecado. Mas Deus criou o homem para ser eterno, porque no dia do juízo final, tão tal é que a Bíblia diz que vai ter a condenação eterna e a vida eterna com Deus. A condenação eterna e a vida eterna com Deus. E aqui, meus irmãos, é por isso que... E tem um versículo também na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus não criou, meu irmão, o inferno para ser humano nenhum. Deus criou o inferno para o diabo e seus demônios. Está lá em Mateus, eu não lembro o versículo, mas Deus criou o inferno para Satanás e aqueles que escolheram ir para Satanás, seus demônios. Deus não queria lançar ninguém no inferno. Então, tal que ele enviou Jesus, amou o mundo de tal maneira e enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Por isso que a Bíblia, Jesus não veio para condenar ninguém, porque já estávamos condenados no pecado de Adão. Então nós entendemos o que é morte. Tem a morte física, né? A morte física, e tem a morte espiritual, que é a separação de Deus. Aí uma vez nós crendo em Cristo, né? Crendo em Deus por meio de Jesus Cristo, o Jesus que foi o segundo Adão, que cumpriu toda a lei, Jesus, e aí agora faz um convite para nós, se nós aceitarmos a vida, né? Quem tiver sede, vem a mim e beba, ele diz, né? E quem beber de mim não terá mais sede, falando de vida eterna, meu irmão. Então é isso aqui, ó. Preciosa é a vista do Senhor, a morte do seu santo. Porque os olhos do Senhor é diferente do nosso. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santo. Então os olhos do Senhor, meu irmão, não é como o nosso que enxerga a morte como uma coisa como uma coisa trágica. Por isso que a Bíblia diz, Deus é o único capaz de uma coisa ruim pegar e fazer uma coisa boa. Que é a morte, que é uma coisa ruim, né? Mas Deus enviou seu filho, né? Para morrer, para nos dar a vida. E aí, para que nós no dia que morrermos, um ente querido nosso morrermos, se nós formos uma família que busca a Deus cristã, que busca a Cristo, falando de placa de igreja não, que busca a Cristo de verdade, não só de aparência, para quando nós morrer nós ficar em paz, crendo nos versículos que a Bíblia diz,
que a Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá, né? Ainda que esteja morto, viverá quem crê em Jesus. Por isso que é precioso ao Senhor a morte dos seus santos, porque procura a viver uma vida perante Deus. É por isso que Paulo dizia, meu irmão, Paulo disse aqui, ó, em Filipenses 1:21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Viu? É assim que Paulo ensinava, ó, morrer é Cristo, o viver é Cristo. Para mim o viver, se eu viver, eu vou viver para a glória de Deus, e o morrer é ganho. E ele também ensina em Romanos 30, começa do 31, ele diz assim, ó, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se Deus é o Todo-Poderoso, justo, se Deus é por nós, Satanás não vai te acusar, ninguém vai te acusar, né? Pode te acusar, mas cai por terra. Por isso que eu não me importo com o que os outros acham de mim, porque o que me importa é com o que Deus acha de mim. A preocupação é essa, é com ele que eu vou prestar conta. Ó, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem, meu irmão? Satanás, né? Quem será contra nós? Se o justo juiz, Deus criador de toda a terra, é do seu lado, é por nós, quem será contra nós? Se ele que amou o mundo de tal maneira enviou seu filho para aquele que nele crê, e eu já creio de toda a minha força em Jesus, ó. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se ele mandou o filho dele, né, para morrer por nós, meu irmão, para nós que estava morto já em delitos e pecado, nós começou morto e Jesus deu vida para nós. Ele não vai dar outras coisas, né, como perdão e vida eterna. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, Deus ama Jesus, a Bíblia diz que Deus ama Jesus. Esse é meu filho. A ele ouvi, lá no batismo de João Batista, e 2 vezes Deus falou isso no Monte da Transfiguração. Esse é meu filho, a ele ouvi. Imagina Jesus intercedendo por mim, por você, meu irmão, lá perante Deus. Sabe, nós sabemos que Deus ouve Jesus, porque ele é justo. Deus não, às vezes não ouve eu diretamente, mas se eu clamar, Pai, em nome do teu filho amado, me ajuda, ele ajuda. Olha só. E outra, meu, nós sabemos que o Satanás, ele não manda em nada. Satanás, ele só faz aquilo que Deus permite só. Lembrando da história de Jó. O Jó é aquele que disse, meu Redentor vive. Se eu morrer, mas o meu Redentor vive. E Satanás pediu permissão. Pô, então deixa eu tocar aí. Deus falou, pô, toca só na pele, no material. Não toca na vida dele, não. Então Deus é quem manda. Se Deus manda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Viu? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá, demônio, princípio, todo diabo, pode vir o inferno, irmão, inteiro. Olha, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Criatura é tudo que Deus criou, meu irmão. De demônio para frente. Entendeu? Tudo que Deus criou. Nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí eu fico triste, meu irmão, quando eu vejo pessoas se inclinando a criaturas, a espíritos caídos, entendeu? Sendo que ele pode se inclinar perante o Criador, que tem todo o poder no céu e na terra. As pessoas ficam adorando a criatura. Eu não, eu vou adorar é o Todo-Poderoso, que tem domínio sobre toda criatura. Tem gente que se admira com o espírito pisando em brasa, andando por cima de caco de telha queimada, caco de vidro, sabe? Isso não é nada, meu irmão, perante o poder do nosso Deus, que tem todo o poder. Tem gente que se submete a essas criaturas, criatura, porque Deus criou
É criatura. Você submete, fica com medo. Eu não tenho medo não, meu irmão, de espírito de demônio nenhum não. Nenhum. Diga aqui sem medo de errado, não tenho medo não, porque eu sei quem é por mim, eu sei quem foi que eu aceitei, eu sei quem foi que morreu na cruz por mim. Amém? É isso que dá paz para o crente, até na hora da morte. Por isso Jesus não enganou ninguém. Meu filho não tem mais aquele que mata a carne nem o sangue. Amém? Bom demais, meu irmão. Você vê um Deus poderoso e pode vir o inferno todinho querendo te julgar. Se ele te justificou, meu irmão, já era. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.